E agora que já fizemos teste de potência, já testamos o microfone e eu já te contei a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos da caixa de som Aiva X-Sound 2 T2W01, agora é hora de perder a garantia dela, desmontando ela toda para a gente poder conhecer como ela é por dentro, medir todos os ímãs dos alto-falantes que ela possui e também ver como são as placas de funcionalidade dela. Bora começar? Graças a Deus, chegou a minha vez de conhecer em detalhes a caixa de som Aiva T2W01, ou como também é conhecida, caixa de som Aiva X-Sound 2. Nesse vídeo, além de te contar toda a minha opinião sincera sobre os pontos positivos e negativos e também a qualidade sonora dela, eu irei fazer teste de potência em área aberta, teste de grave, teste de subgrave, irei brincar com todas as equalizações que ela possui para que você possa perceber um pouco mais da qualidade sonora dessa caixa de som Aiva top de linha. Irei ver todas as opções que ela possui para microfone e, claro, irei desmontar ela toda para a gente poder medir o tamanho dos ímãs de todos os alto-falantes que ela possui e também conhecer como ela é por dentro e suas placas de funcionalidade. Por isso, se você interessou, deixa o like, não te custa nada e me ajuda demais a conseguir trazer outras caixas de som para que a gente possa fazer esse super unboxing. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar abrindo a caixa. Só que antes, não seria justo se eu não comentasse esse capricho que a marca tem com ela. Eu já vi outras caixas de som que também vêm dessa forma, mas como eu disse, não seria justo se eu não comentasse isso, que é esse plástico de proteção que vem na caixa. É uma coisa simples, mas que protege ela contra a umidade e também contra possíveis respingos d'água, ao qual vai conservar ela por mais tempo. O que é interessante não só para a marca, mas também para nós consumidores finais, pois o risco dela chegar estragada na sua casa é bem menor. Então, um ponto positivo antes de abrir a caixa, certo? Então bora lá. Outro detalhe bacana que ela possui é o seguinte: abrir a caixa pela lateral facilita bastante para poder tirar ela daqui de dentro. Quando é para abrir ou pela parte de baixo ou pela parte de cima, eu sempre abro pela parte de baixo, porque aí eu ergo a caixa, é mais fácil para poder tirar. Nesse caso aqui, sendo de lado, facilita mais porque aí é só tombar a caixa e tirar ela, certo? Bora lá. E aqui, pessoal, o que vem com ela, que é cabo de alimentação e um manual de instrução que, por sinal, tem bastante página. Olhar com calma, mas pelo visto aqui o manual serve tanto para esse modelo com 2 alto-falantes quanto para o modelo menor com 1 alto-falante. E aqui o manual tem, vamos ver se tem a quantidade de página. Tem não, mas tem um selinho da Anatel aqui do lado, bacana. Depois eu olhar ele com mais calma. Aí, pessoal, antes de tirar, aqui que eu achei a antena dela. Pelo visto estava solta aqui dentro. É a antena do modelo simples, é esse que está aparecendo aí na tela. Se você estiver precisando para ela ou para outro modelo de caixa de som, só me chamar aqui nos comentários. Eu tenho para vários modelos de caixa de som, certo? Então bora continuar. E aí está, pessoal, caixa de som Aiva X-Sound 2 T2W01. Que antes de te contar a minha opinião sobre ponto positivo e negativo e também sobre a qualidade sonora dela, vamos testar ela em área aberta para ver como ela se comporta e já aproveitar para testar grave e subgrave e logo em seguida as equalizações que ela possui, porque aí eu vou conseguir te passar uma noção mais assertiva sobre a minha opinião sobre a qualidade sonora dela. Bora começar com o teste em área aberta? Então vamos lá.
Essa é a posição que a caixa de som Aiva X-Sound 2 T2W01 passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Vamos agora para o teste de grave. 60 Hz. Já no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som Aiva T2W01 passa a assumir no ranking das caixas de som com mais grave. Vamos agora para o teste de subgrave. 20 Hz. E no teste de subgrave, essa é a posição que a Aiva T2W01 passa a assumir no ranking das caixas de som com mais subgrave que já passaram aqui pelo canal. Nisso é importante ressaltar o seguinte: esses testes que você viu agora são apenas resumos, que eu fiz dessa forma para que o vídeo não fique muito longo. Caso você tenha interesse em ver na íntegra todos os testes de potência que eu fiz na caixa de som Aiva X-Sound 2 T2W01, o link irá aparecer assim que esse vídeo terminar. Vai lá conferir, pois lá você irá descobrir qual posição ela irá assumir no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração esses 3 testes, em área aberta, grave e subgrave, certo? Agora é hora de brincar com todas as equalizações que a caixa de som Aiva X-Sound 2 T2W01 possui, para que você possa perceber um pouco mais da qualidade sonora dela. Nisso, para te dar essa sensação que você está na frente da caixa de som, eu irei gravar por essa câmera que está com o microfone posicionado aí nela, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som, certo? Nisso, irá funcionar da seguinte forma: eu irei começar com ela na metade do volume, irei passar por todas as equalizações que ela possui, e a equalização manual eu vou deixar sem ganho de agudo e sem ganho de grave. Depois eu vou colocar nela 50% de ganho de agudo e depois 50% de ganho de grave. Depois 100% de ganho de agudo e 100% de ganho de grave. Feita essa primeira parte, na metade do volume, eu vou zerar o agudo e vou zerar o grave. Vou colocar ela com 100% do volume e depois a gente testa as equalizações pré-programadas e faz o mesmo processo no agudo e no grave, certo? E aí, para facilitar você entendendo o que eu estou fazendo aqui nela, eu já estou com outra câmera aqui posicionada, filmando o visor, porque aí você vai acompanhando conforme eu for operando ela aqui, certo? Bora começar? Volume máximo.
girls with their nails done. Girls with their nails done. I like girls with their nails done. Agora que já testamos a caixa de som Aiva Xsound 2 T2W01, tanto em área aberta, grave, subgrave e também as equalizações pré-programadas que ela possui, vamos testar agora as opções de microfone que ela tem, porque aí dá para me ter mais uma noção da qualidade sonora dela. Para isso, eu estarei utilizando um microfone sem fio, que caso você tenha interesse em adquirir um igual a esse que eu estou usando, o link está aqui na descrição. Ele é um microfone duplo, mas aqui eu estou usando um apenas. Ele é com bateria, tanto ele quanto o receptor, e o carregador dele é tipo C, o que facilita bastante. Caso você tenha interesse, como eu disse, link na descrição. Já para poder ficar bacana, nesse instante você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, para te dar uma sensação que você está na frente da caixa de som, eu estarei usando essa câmera que está com o microfone posicionado aí nela, para te passar essa sensação de estar na frente da caixa de som, para que você possa analisar um pouco mais da qualidade sonora da caixa de som Aiva T2W01 com o microfone, certo? Bora começar. Aqui ele já está com volume, deixa eu conferir aqui, ó. Aqui vamos até o volume 16, aqui é o volume máximo dela, o volume principal. Máximo. Não, sério? Até volume máximo. Mensagem que está no volume máximo, mas quando chega essa mensagem, corta o microfone. Volume aí, olha, máximo. Ela para por um breve instante. Isso eu não tinha visto antes. E aí, não está no volume que está incomodando, vamos deixar aqui no último volume para você ter uma ideia melhor. Tem um botão de volume para o microfone, que também é o mesmo botão de volume para instrumento, porque ela tem 3 entradas P10. No manual consta que ela tem opção de prioridade de voz. Só que testando aqui com a música, eu vou colocar aqui para tocar para você ver, eu não percebi essa prioridade de diminuir o volume da música para que a minha voz tenha mais ênfase. Vou colocar aqui para você ver o volume que a caixa em si está. Eu vou deixar na metade do volume, vou deixar 16, para você ter uma noção. Aumentar um pouco, ó. Aqui já dá para você ter uma noção legal. A minha voz está mais alta porque está no volume final do microfone, porém no quesito da música, minha voz não está sobrepondo. Eu vou aumentar até outro volume e aí você vai ver que não vai ter uma diminuição do volume da música para dar mais ênfase à minha voz, ó. Aqui já quase não escuta a minha voz. Talvez eu tenha entendido errado no manual essa opção de prioridade. Talvez eu não tenha compreendido bem, mas até então, pelo que eu entendi, ela não está tendo prioridade de voz quando tem música tocando. Vou pausar aqui agora. E aí, um outro recurso bem bacana que ela possui, a opção chama Voice Canceller, que dá a opção aqui de quando a música está tocando, você tira, não por completo, a voz de quem está cantando a música original. Você tira a voz. Eu testei com várias músicas e pelo que eu percebi, a entonação de voz de cada cantor interfere na diminuição da voz. Seja mais agudo, ela consegue tirar menos, com mais grave ela não consegue tirar tanto, ali mais ou menos no médio que ela consegue tirar uma voz mais bacana, que dá para você perceber que a voz saiu. Nessas outras, tanto a voz com mais agudo quanto com mais grave, ela consegue tirar, porém não tanto, não interfere para caso você tenha intenção de cantar como cover nela, mas você percebe mais quando é essas duas tonalidades de voz. Eu vou tentar aqui agora te mostrar
O problema é que a música tem direitos autorais. Então, se por um acaso você estiver vendo esse vídeo e não tiver esse trecho, é porque deu direitos autorais, eu precisei tirar. Porque senão eu perco o vídeo inteiro só por causa desse trecho. Então, se por um acaso tiver, foi por isso. Mas aí eu vou gravar um shorts só para poder ilustrando essa opção dela de cancelar a voz. Porque aí lá no shorts tem todo um trâmite que o YouTube consegue, direitos autorais e tal, que não vem ao caso agora. Mas se vir a acontecer, é só você me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link desses shorts, certo? Então deixa eu já colocar aqui na música que tem voz, que aí vai para você perceber. Essa é a música. Aqui ela tá com a voz. Então, se eu parar de falar aqui agora, provavelmente vai dar direito autoral. Então, aqui ela tá com a voz. E aqui ela tá sem a voz. Percebeu que agora ficou só um instrumento? Então, se eu quiser seguir o ritmo da música, como se eu estivesse cantando um cover aqui nela, eu consigo fazer dessa forma. Essa foi uma das músicas que eu testei e eu percebi que tira mais a voz, porque aqui a voz que predomina é mais, tá ali uma voz mais médio, não é aquela voz muito aguda nem com muito grave. As outras que eu testei, aí quando tem muito grave ela tira, não tanto quanto aqui, mas consegue tirar e tipo, para poder fazer um karaokê, para poder fazer um evento, alguma coisa assim, ajuda demais, faz grande diferença. Então, vou parar aqui agora para poder não ter risco de direito autoral. E aí, além disso, a gente aqui ainda continua no volume máximo dela. Vou colocar na metade do volume, pra você ter uma noção também. Só para ter uma noção mesmo, porque eu achei o volume final dela para microfone um pouco baixo, tendo em vista outras que eu já testei, o volume dela não está estrondoso, não está incomodando. Está um volume bacana, mas não está aquele volume para jogar o som bem longe, sabe? Vamos ver o eco aqui agora. O eco está zerado. O eco vai até o 16 também. E aí a voz já ficou mais entonada, já para jogar mais longe. Aqui está com o eco total. Vamos diminuir o eco até a metade. E aí ainda tem eco, mas está um eco bem longe. Metade aqui já quase não percebe o eco. Aí a partir do 11 você já consegue já ter um retorno maior do eco. Em si, eu gostei dos recursos que ela possui. Esse voice canceller é bem interessante para poder usar combinado, principalmente por ela ter 3 entradas P10, porque normalmente na maioria das concorrentes dela são 2. Tem outras caixas de som que eu já testei que tem também 3 entradas para microfone, só que como são caixas de som de outras marcas, não seria ético eu falar aqui no vídeo. Mas existem outras caixas que tem e também que tem até mais de 3. Então, ela é uma boa opção se você for usar, igual aqui, eu estou usando um microfone duplo. Dá para usar aqui com 2 microfones, ainda sobra 2 entradas P10. É uma boa opção para usar com microfone, principalmente por essa opção de cancelar a voz. Mas como eu disse antes, segundo a marca, ela tem prioridade de voz. Pelo menos foi o que eu entendi no manual. Talvez eu tenha entendido errado, mas até então a opção dela do eco, ali do volume 11 em diante, fica legal. O volume dela não é um volume estrondoso, não é um volume muito alto, mas dá para poder fazer uma brincadeira legal, principalmente com essa opção de cancelar a voz para fazer aquele karaokê final de semana e brincar. Aí agora, a gente já testou tudo o que tinha que testar, desde teste em área aberta, teste de grave, teste de subgrave, teste de equalização e agora o microfone. Agora sim, eu vou te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som X-Audio 2 T2W01. Tanto ela com 50% do volume ou com 100% do volume, ela é uma caixa bem equilibrada, só que você vê mais ênfase no grave e no subgrave. As equalizações pré-programadas dela que me agradaram mais foi a Rock e a Jazz, que eu percebo ainda mais ênfase no grave e no subgrave, que é o que me agrada mais. Porém, a equalização dela que mais me agradou foi a manual. Mesmo ela não tendo equalização aqui no painel para os médios, ela com tudo no máximo, ela me agradou. No aplicativo, você consegue equalizar tanto agudo, médio e grave. Só que eu ainda prefiro com tudo no máximo. O aplicativo em si,
é bacana porque é um aplicativo nativo dela, o que me passa mais segurança. Nada contra os aplicativos que não sejam de marcas de caixas de som, mas por ser um aplicativo da própria marca, me agrada mais. Porém, da primeira vez que eu conectei ela, eu não consegui aumentar e diminuir o volume. As demais funções eu consegui mexer por ele. Da segunda vez que eu conectei, eu percebi que pelo aplicativo, eu rolando o volume não abaixa nem aumenta, mas pelo botão de volume do próprio celular eu consegui. Só que aí nessa segunda vez eu já não consegui mais desligar os LEDs, nem ligar o estrobo, nem mexer nas equalizações. Então eu acredito que talvez o aplicativo necessite de uma atualização para evitar essas falhas. Porque, não digo dela, mas outras caixas de som, que eu já vi outros canais fazendo avaliação, eu também já vi questionamentos de temas parecidos sobre o aplicativo. Então, eu acredito que o aplicativo em si precise de uma certa... eu não sou técnico para poder dizer, então eu não sei qual a palavra eu posso usar, mas tem tipo uma refinação para poder ser mais alinhado com a caixa de som. Porque... é um bom aplicativo, dá para você mexer na equalização manual, dá para você mexer nas equalizações pré-programadas, tem o reforço nos graves, tem a opção de ligar, desligar, USB e tudo, mas tem esse detalhe, pelo menos comigo, nela eu tive esse problema. E já que eu falei do reforço nos graves, ela, com tudo no máximo, em grave, agudo e médio, se você ativar o reforço nos graves, com as músicas que eu testei, ela distorceu. Se ela tiver com tudo no máximo, sem o reforço nos graves, ela não vai distorcer. Pelo menos com as músicas que eu testei. Se eu ativar o reforço nos graves, aí ela começa a distorcer. Com as equalizações pré-programadas, eu ativei o reforço nos graves e ela não distorceu. Nisso, não sei se você chegou a reparar, mas quando eu estava testando as equalizações pré-programadas dela, quando eu coloquei tudo no máximo, eu tive que ficar aqui firmando ela, porque ela começou a vibrar e sair do lugar. Ela tem um bom volume final, dando mais ênfase de grave e subgrave, o que eu acredito que vai agradar bastante. Para quem gosta de mais agudo e médio, lá no aplicativo, você indo lá e equalizando mais do seu gosto, eu acredito que também ela vai agradar. Mas claro, ela não é uma caixa de som perfeita. Vamos agora para os pontos positivos e negativos, na minha opinião, da caixa de som Aiva X-Sound 2 T2W01. Começando pelo design e a combinação de cores, preto, vermelho e branco, sempre me agrada. Aproximando mais aqui dela, começando pelo painel, a posição que o visor fica me agrada, mostra as informações que eu preciso, porém, devido ao espaço dedicado, ele poderia ser maior. O espaço para celular ou tablet é bom, porém deveria ser vazado aqui nas laterais para poder comportar tablets na posição horizontal. Ter duas entradas USB também é um ponto positivo, porém elas deveriam ter ficado na parte de trás para não acumular tanta poeira aqui na parte de cima, ou então ter uma tampinha para poder evitar isso. Ter iluminação em alguns dos botões do painel é um ponto positivo, porém deveria ser em todos. Ter a opção para gravar no USB é um ponto positivo, assim como as equalizações pré-programadas e a função TWS. O botão de volume ser rotacional também é um ponto positivo, assim como a função para microfone, que é a Voice Canceller. Ter 7 efeitos de LED no alto-falante é bacana. Ter equalização manual para o grave e para o agudo é um ponto positivo, assim como ter botão de volume para microfone e instrumento e eco para o microfone. Os efeitos de DJ, na minha opinião, são inúteis. Aqui tem um botão dedicado só para o estrobo, ligar e desligar, também é um ponto positivo. Ela ser esse acabamento que não arranha tão fácil é um ponto positivo, porém esse acabamento em volta do botão rotacional de volume Black Piano não me agrada porque arranha muito fácil. Ela tem a opção de retroceder pastas e avançar pastas, também é um ponto positivo, assim como não ter aquele monte de buraco aqui em cima no painel de parafuso. O logo da marca aqui na frente ficou legal. Esse acabamento Black Piano aqui não me agrada. Essa proteção para os mid-range me agrada, assim como essa aqui nos alto-falantes de médio, que aqui, olha, protege bem para não amassar ele lá dentro. Só vai amassar se vir aqui proposital, né? O detalhe X-Sound na grade também me agrada, assim como os efeitos de LED e a cor do alto-falante. Porém, esse acabamento Black Piano não me agrada. Essa fita vermelha passando aqui em volta também me agrada. E aqui uma coisa que eu sempre
peço para ter nas caixas de som, que no caso a T2W01 possui, mas que no caso dela ficou muito ruim de tirar, então era preferível que tivesse deixado sem, que são esses acabamentos aqui do parafuso, ó. Mesmo eu tirando com um parafuso aqui para poder puxar, para poder não ir estourando aqui tudo do lado, com uma faca, por exemplo, é muito difícil de sair. Se fosse só uma borrachinha aqui, que eu viesse aqui e puxasse ela, seria mais fácil. Dessa forma, esse acabamento mais rígido não me agradou. Era preferível que tivesse até 100. Ela ser bobina dupla nos dois alto-falantes de 10 polegadas é um ponto positivo, assim como ela ser encaixe nos alto-falantes e ter um acabamento de borracha. Porém, os conectores são muito difíceis de tirar, então um ponto negativo. Aqui, o estrogo. Tenho aqui. E na parte de trás também me agrada. Não ter duto de ar aqui nessa parte também me agrada. Porém, o duto de ar aqui na parte de baixo, não ter uma tela de proteção não me agrada, pois facilita demais para insetos entrarem dentro dela, até mesmo rato, e também crianças jogarem coisas dentro dela. Então faltou uma telinha de proteção. E a altura dela frente ao chão é muito baixo. Deveria ter pezinhos mais altos, assim como a rodinha deveria ter um pezinho aqui e não ser a rodinha já direto no pezinho, porque dependendo da música, devido não ter um acabamento de borracha aqui nesse pé da parte de trás, ela começa a vibrar e sai do local. Ela ser de madeira e ter esse acabamento me agrada. As alças de transporte dela também já servir como resfriamento, é um ponto positivo. Aqui na parte de trás, as conexões terem ficado todas aqui na parte de cima é um ponto positivo, assim como ela ter ficado recuada para dentro da caixa. Ter rádio FM e já vir com antena também é um ponto positivo, assim como ter saída de áudio RCA, duas entradas para microfone, mais uma para instrumento, todas 3 P10. Ter a entrada auxiliar P2 também é um ponto positivo, assim como o cabo de energia ser removível. Ela ser esse acabamento aqui na parte de trás, ó, seguindo tanto de lá quanto de cá, também é um ponto positivo. Porém, aqui na parte de baixo, faltou cantoneira de proteção. As rodinhas são boas. E para encerrar, esse barulho de saudação, quando você desliga ela, e também quando você liga ela, por não ter como tirar, pelo menos que eu achasse no manual, me incomoda. Aqui nas funções, modo USB, modo USB, modo auxiliar, modo rádio. E também aqui no volume, volume máximo, volume máximo. Não me incomoda tanto e é bacana para quem tem dificuldade visual, vai ajudar bastante. Mas deveria ter opção de tirar tanto o de ligar quanto de desligar. Incomoda. Então, para mim, isso é um ponto negativo. E agora, que já fizemos teste de potência, já testamos o microfone e eu já te contei a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos da caixa de som Aiva Xsound 2 T2W01, agora é hora de perder a garantia dela, desmontando ela toda para a gente poder conhecer como ela é por dentro, medir todos os ímãs dos alto-falantes que ela possui e também ver como são as placas de funcionalidade dela. Bora começar? Tá aí, pessoal, já desmontei ela toda. Algumas coisas me agradaram, outras não. Vou ir mostrando aqui no decorrer do vídeo, mas no geral ela me surpreendeu muito positivamente. Bora começar vendo aqui a parte frontal dela e também já medi no Twitter e o mid-range. Aqui, pessoal, as placas dela, ó, aqui para as conexões. Aqui eu acredito que seja a placa fonte dela, as alças. Aqui em cima também tem reforço, ó. Aqui o local para poder passar os mid-ranger. Aqui para encaixar, ó. Ela encaixa, tá vendo? Dá a impressão que o material é mais fino, mas não é não. É um encaixe. Aqui vai dar para você entender melhor a mesma coisa.
Aqui em cima que eu não gostei só disso, ó. O material dela é daquele que nos farinha só de passar o dedo, sabe? É aquele, parece que é mais um pó de serragem. Porém, dá uma olhada como é que ele deu uma estourada aqui com os parafusos. Dos dois lados, ó. Tanto aqui quanto aqui. Aqui, já no painel dela, painel frontal. Aqui a gente já vai medir daqui a pouco. E aqui, ó, a quantidade fica e desce. Pelo que eu entendi, vem aqui para os LEDs aqui, dos dois lados. E aí, o cabo vem aqui, ó, desce. Vem aqui para o segundo LED, ó. O LED da parte de baixo, tá vendo? E aqui, esse desce para o LED. Aqui, ó. Tanto para o LED, que é o strobo, ó. Ó, engraçado, eu achei que era um LED só aqui na parte de trás e são 3 LED. Ele já vem aqui, ó lá, divide aqui, vem aqui por aqui, ó, já desce, vão seguir ele, vem pro strobo de baixo para eles poderem manter a conexão. E o LED aqui de baixo, cadê o fio dele? Tá aqui, ó, aqui, conexão dele, ó, já começa por aqui os LED, ó lá, que vai fazendo o círculo, e aqui o cabo sobe, vem até cá em cima e divide no outro aqui, igual eu tinha comentado antes. Ela tem algumas travas, por isso eu até comecei a desmontar ela com espátula, porque eu imaginei que ia ter mais cola, mas a quantidade de cola que veio, você vê, esse aqui foi o que mais soltou, mas os demais praticamente, ó, não tem nada. Dá uma olhada aqui pra você ver. A cola foi bem, ó. Não veio igual era antigamente no System, vinha aqui tudo lambrecado de cola, mas ter trava e parafuso também é um ponto positivo. Outro detalhe, antes de medir ali os alto-falantes, são 8 parafusos para poder prender os dois alto-falantes de 10 polegadas. Também me agradou, porque tem algumas caixas que vem apenas 4 parafusos. Agora, vou mostrar a construção dela por dentro. Gostei. Os reforços tem bastante, ó. Tem 2 ali, mais lá embaixo eu vou mostrar daqui a pouco. Tem aqui, ó, ó lá. Não tá aquela lambrequeira de cola, ó. Ali onde que tá vindo os fios, ó. Mostra ele aqui de novo pra você ver. Tá ali, ó, colado. Aí eles vêm pra cá. Aqui os dois lá de baixo. A construção dela aqui mais para baixo, ó. Também tem um reforço, mais reforço aqui. Aí aqui eu só não entendi o seguinte, eles pintaram essa parte, mas ela não aparece. Talvez se tivesse pintado lá dentro, para caso você veja o duto de ar, não vê aquele acabamento lá sem pintar, eu acho que teria sido mais interessante do que pintar só aqui, uma vez que não aparece. Enfim, aproveitando que a gente já está aqui na parte de baixo dela, dá uma olhada. O acabamento vem lá de cima. Não tem esse acabamento lá, assim, ó, porque aqui fica o painel. Então você não vê esse acabamento aqui, fica um acabamento bacana. E aqui embaixo, eles vêm com material de acabamento, ó, e dobra aqui e tampa, tá vendo? Olha, simples, bacana e bonito. Tendo em vista outras caixas que chega aqui embaixo, não tem acabamento nenhum, ponto positivo. Outro detalhe foi o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar a cola madeira ali, vou dar uma reforçada aqui. Mas eu achei até que tinha sido porque eu tirei com a espátula, mas não foi não. A espátula eu vim foi por aqui. Então, esse detalhe aqui ela já veio com esse machucado por dentro. É claro, não vai dar pra ver, caso a sua tenha ou outros modelos venha, mas ficou meio estranho isso aqui. Não deu pra entender muito bem não. Vou passar uma cola madeira aqui, que aí ele firma e não tem risco. Aqui mais algumas travas lá, a quantidade de cola. Segura, mas praticamente não vai resolver muita coisa não. Vou passar o detergente aqui quando for fechar, porque aí ela amolece e aí cola de novo, entre aspas, né? Mas tá bom, em vista de não ter encaixe nenhum, é um ponto positivo. Observando aqui, pessoal, essa placa do LED aqui da parte de baixo é a mesma placa do LED daqui de cima, tá vendo? E aí o cabo desce, vem aqui, ele não tem nenhum
acessório nele, vindo até aqui, igual tipo aqui, ó. Aqui tem uns acessórios aqui, tá vendo? Que eu não sei os nomes. Tem uns acessórios aqui, ó. Umas peças aqui. E ele não desce. E ele tem a conexão igual no de cima lá. Tá vendo? Duas conexões. Deixa eu desligar o flash que é melhor. Ele tem duas conexões aqui, ó. Essa daqui tá vindo lá de cima e essa aqui tá mandando lá pra baixo. E aqui, essa é a que tá vindo lá de cima e temos essa outra. Eu acredito que se eu arrumar uma outra placa dessa, descer um cabo aqui e colocar, vamos supor, ele aqui dentro do duto, dá pra tipo dar um LED, um efeito de LED saindo aqui dos dutos, igual do estrobo. Acho que ficaria legal. O que você acha? Comenta aí o que você acha. Que se vocês tiverem interesse, vou ver se eu arrumo uma placa dessa pra poder estar colocando lá embaixo pra gente ver como é que fica. Beleza? Então tá bom. Aí aqui, pessoal, os dois tweeters, ó, são iguais. Deixa eu virar pra cá. Também são iguais. Então a gente medindo um só, dá pra saber os dois. Eu não vou soltar eles não, porque tem um acabamento do LED. Aqui é só 2 parafusos, tá tranquilo. Mas não tem necessidade não, porque dá pra medir por aqui. Deu 45,3 milímetros. Aí aqui já deu 11,8 milímetros. Aqui já deu 54,7 milímetros. Olha lá. Vamos ver se eu consigo te mostrar pegando lá embaixo, olha lá. E aqui em cima, 16,2. E aí, pessoal, o melhor é claro que eu ia deixar para o final, né? Gostei da construção do alto-falante aqui, dos de 10 polegadas. Tem uma certa resistência, não é muita coisa. Aqui também gostei. Ele é todo branco. É o primeiro que eu vejo que é todo branco. Eu acredito que seja para poder mostrar, dar mais ênfase no estrobo quando ele estiver iluminando aqui, porque dá a iluminação branca. Só que eu acho que com o tempo aqui vai dar poeira, vai ficar meio estranho. Então, para limpar, vai dar um pouquinho de trabalho para desmontar ela. Já aqui, pessoal, o melhor de tudo, que eu gostei bastante e me surpreendeu, foi isso, ó. Bobina dupla. Todos os dois alto-falantes dela aqui de 10 polegadas são bobina dupla. E isso me... Aqui, ó, deixa eu te mostrar o modelo, uma vez que eu vou desvirar ele. LEJI 5 ohms. Beleza, vamos voltar pra cá que fica menos esticado o fio. Mas ser bobina dupla, ter arrefecimento, me surpreendeu muito. Eu imaginava que seria aqui uma bobina simples. Bobina dupla me agradou bastante. Outro detalhe que me agradou são as conexões, tá vendo? Tanto aqui quanto dos alto-falantes menor ali, são conexões, não são soldados. Porém, é um conector que não tem trava. A trava dele fica aqui no meio, ó. Muito difícil de tirar com a borracha. Não sei se tem uma ferramenta certa para poder tirar. Ele não é daquele que você vem aqui, ó. Olha lá, a travinha dele tá cá no meio, tá vendo? Ele não é daquele que você aperta aqui atrás assim e solta, não. Ele tem uma trava aqui dentro. Eu acho que deve ter alguma ferramenta específica. Eu não conheço. Se alguém souber e puder me falar qual que é, porque eu já vou até comprar para quando acontecer assim, ser mais fácil para soltar. Porque igual aqui, ó. O daqui tá ao contrário, aí tá mais difícil ainda para soltar. Ser assim, de conectar e não ser soldado é um ponto positivo. Ter o acabamento aqui de borrachinha nesse também é um ponto positivo. Porém, esse sistema aqui que dificulta bastante para tirar, isso aí já não me agradou, não. Deixa eu mostrar lá dentro do resfriamento dele. É simples, não tem... Não, tem uma telinha lá dentro, pessoal. Vou ver se eu consigo te mostrar ela. Tem uma telinha bem lá embaixo. Não vou, acho que não vou conseguir mostrar não, mas tem uma telinha aqui. Não dá não, o flash fica diferente da onde que é a câmera, eu não consigo mostrar. E aí, pessoal, antes da gente medir ele, mostrar aqui como é a construção. Ó, lá por dentro, ó. Bom, material rígido, gostei da construção. Olha lá dentro. Bobina dupla mesmo. Gostei. Agora vamos aos finalmente. Vamos medir ele. Pegando cá embaixo e vindo até aqui, levando em consideração mais ou menos ali, ó, mais ou menos aqui, tá dando 35,3. Tem bastante gente questionando que eu faço a medição
que o certo seria eu medir só o ímã e não pegando o ferrite lá embaixo. Só que acontece o seguinte, desde o primeiro eu medi dessa forma. Então se eu começar a medir agora, vai ser meio que injusto com os demais. E por aqui dá pra você ter mais ou menos uma noção, ó. Aqui do lado, olha lá, a tabelinha lá. Tá vendo a tabelinha aqui? Então dá pra você ter uma noção pra você que quer saber só o tamanho do ímã, beleza? Agora vamos ver aqui. De largura. E aí, pessoal, de largura, ó, um canto ao outro, no meio, 120,4. E aí, o que você achou do ímã do alto-falante de 10 polegadas da caixa de som Aiva T2W01? Gostou? Sim ou não? E agora, você vai clicar aqui para conferir o teste de potência da caixa de som Aiva Xsound 2 T2W01 por completo. Lá eu vou te informar qual posição ela irá assumir no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração teste de potência, teste de grave e teste de subgrave. Vai lá conferir, pois ele é continuação desse vídeo.